Salve, salve, fiel torcida. Ontem tivemos a estreia do Corinthians pela Libertadores, mais precisamente pela pré-Libertadores, e o resultado não foi nada perto, sequer perto do esperado. O Corinthians jogou muito mal. O Corinthians, ele negligenciou o adversário, viu que o adversário era fraco e meteu o louco. O Corinthians ficou de sacanagem em campo ontem. O Corinthians foi um time omisso, o Corinthians foi um time sem vergonha, foi um time de sem vergonhas. Com todo o respeito e humildade do mundo, o Corinthians foi um time de safados, um time sem vergonha. Ontem omitiu-se dentro de campo, jogaram um futebolzinho lixo que não ganharia nem do Mirassol. Não ganharia com esse futebolzinho lixo nem do Mirassol. Sacanagem, entrada de sacanagem. Diga aí nos comentários qual foi a sua opinião sobre o jogo de ontem. E desta feita a torcida ficou na bronca e a mídia caiu em cima. Hoje vamos ver o que repercutiu do empate barra derrota, porque aqui pra mim foi uma derrota. Empatar com o time da Venezuela é uma derrota. Empate barra derrota do Corinthians na estreia da Libertadores. O trem ficou louco, a mídia caiu em cima e tem que cair mesmo. Jogadores que ganham ali 3 pau por mês, filho. 3 milhões por mês. Jogando nada. Sacanagem. Diga nos comentários. Comenta nos comentários a sua opinião. Ou comenta vai Corinthians. Se você não comentar nada nos comentários, nem deixar o like ou inscrever no canal, você acredita que o Palmeiras tem mundial, você é palmeirense e o Corinthians não vai passar da primeira fase da Libertadores. Agora, se você fizer tudo isso aí, você é corintiano e o Corinthians vai passar da primeira fase da Libertadores. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Corinthians e Libertadores da América. Pilhado, isso existe no futebol. Isso existe no futebol. Tem time que encara o campeonato. O Corinthians do Campeonato Paulista, ele é uma praga. Ele pode estar morto, mas ele vai... lembra aquele time do Carille. Como é que o negócio começou? O Corinthians do Campeonato, ele é terrível. Ele vai, pega e pega duro, pega forte. Quando chega na Libertadores, meu Deus do céu, mas sempre foi assim. Campeonato Internacional, o Corinthians, ele só ganhava o Campeonato Paulista. Em 90 ele ganhou o primeiro brasileiro. Saiu um pouquinho lá na época do Parque São Jorge. E não dá. No torneio internacional não rola, não vira. Não tem o que fazer. É assim que funciona. É assim que funciona. E aí teve aquele 2012, que foi aquela aberração, e voltou para a normalidade. E o time que ele jogou ontem, nossa senhora, hein? Meu Deus do céu. Olha, se ele for eliminado por esse time, vai ser uma prova. Não, calma. Vai superar o Tolima. Não, mas... o Corinthians ontem... Ô, Memphis, tá achando que você tá no seu aniversário? No Museu do Ipiranga, no raio que o parta? Você tá achando que você agora o que é? Que vai fazer o cabelo, que vai fazer o escambau, meu irmão? Pô, você vai... Pelo menos o que eu tava vendo aí, você vai ganhar a cada 15 jogos 1,5 milhão. Eu não tô nem aí, meu irmão. O quanto você vai ganhar, o quanto você não vai ganhar. Eu só sei o seguinte, ô Fabinho Soldado, é muita festinha, cara. É muita conversinha mole também, sabe? E não é porque perdeu, que empatou o jogo ontem. Porque vocês falaram que eu era gordo, e o 10, Sousa. Você tá de sacanagem, irmão. Eu não tenho nada contra os meninos lá do universitário. Eu já morei na Venezuela. É uma dificuldade, os caras não ganham dinheiro. É difícil. Agora, meu irmão, o manhaca do Garro. O manhaca do time do Corinthians não é empatar o jogo. Vocês estão pensando o quê? Vocês estão achando que vocês ganharam o quê? Há 6 anos que não ganham título. Ano passado, no primeiro semestre, 30 jogos, 30 pontos. A verdade é essa. O São Paulo ficou no título da Copa do Brasil achando que tá tudo certo. O São Paulo ficar no título da Copa do Brasil, meu irmão... Um time que é 3 vezes campeão do mundo, 3 vezes campeão da Libertadores. Se a gente nesse país aqui sabe alguma coisa de Libertadores, é por causa do São Paulo. E essa vergonha que é jogar no São Paulo hoje. Um time que não tem nenhum tipo de vontade de jogar. Mas é porque o salário está atrasado? É porque a premiação não foi paga? Faz 5 jogos que vocês não ganham. Por que e nada tirar os méritos da Ponte Preta, que deitou, que correu, que honrou a camisa, que foi disposição, estava perdendo de 1-0, voltou, fez o primeiro, fez o segundo, marcou forte, correu, está com 20 pontos, independentemente se vai classificar ou não. O Corinthians, por exemplo, tem a festa do Memphis, legal pra caramba, legal. Sabe quem jogou bola ontem no jogo do Corinthians? Um menino que fez o gol contra, infelizmente, o Hugo, que estava dando bronca em todo mundo. Vocês estão pensando o quê? O que vocês estão pensando aí no Corinthians aí?
Vocês ganham 2 milhões por mês, cara. O Igor Coronado ganha 2 milhões por mês. Vai jogar contra o time da Venezuela, não dá um chute no gol, truta. O Hugo aí, que é criticado por mim, foi o único jogador que tentou alguma coisa, que marcou, que fez alguma coisa. Vocês estão pensando o quê? O Roberto correu com disposição. Pô, não é só empatar o jogo. Um time que tava pra cair o ano passado. Ô, Fabinho Soldado, que vergonha é essa? Vocês já estão achando que ganharam 5 títulos igual ganhou o Flamengo? Vocês estão achando que vocês vão ganhar os títulos que ganhou o Palmeiras? Me desculpa a sinceridade, mas que vergonha esse jogo do Corinthians hoje. Quando o Flávio Prado diz, aguarde tudo do Corinthians em Libertadores, e a gente reagiu, a gente falou que ele tava de sacanagem, que não dá pro Corinthians pensar em não vencer do Universidade Central da Venezuela, e deu. O Corinthians deve passar? Claro que deve passar. O Corinthians deve golear esse time do Universidade Central da Venezuela? Deve golear a Universidade Central da Venezuela em casa. Mas hoje, para o torcedor corintiano, ver a displicência desse time do Corinthians, ver um time empatar, um dos piores times que ele já viu jogando futebol profissional, o Corinthians conseguiu, com displicência e muitas vezes falta de vergonha na cara, empatar com a Universidade Central da Venezuela. Para o torcedor, é sim um vexame, não é uma eliminação, mas é um vexame ver o que o Corinthians jogou hoje e, acima de tudo, na minha opinião, a displicência, principalmente quando fez 1-0, chegou, teve a oportunidade de ampliar, mas foi um time displicente e que já considerava a Universidade Central, é um time muito fraco, e foi isso que a gente viu. É o melhor time do futebol de São Paulo no ano. É o melhor futebol, mas por ter esse timaço e os jogadores que tem, não dava. Era pra sair de lá já com goleada e botar o time da base pra jogar o jogo de volta. Desculpa lá, mas alguns jogadores claramente acima do peso. Teve uma hora logo no começo do jogo que um deles cai e a camisa levanta e você fala, meu, isso aí, o cara tá muito acima do peso. Só que o placar se explica muito mais pela preguiça do Corinthians, pela má atuação do Corinthians, do que pelo mérito deles. Assim, eles não conseguiam trocar 3 passes no primeiro tempo. Eles não conseguiam chegar em lugar nenhum. Tinha um jogador de 16 anos, e não tem problema também ter jogador de 16 anos, a gente já viu muitos jogadores de base atuando, mas tinha um jogador de 16 anos ali que ele entrou para olhar, né? Mereceu pela falta de vontade de ganhar o jogo, eu achei. Não dá para se preocupar? Claro que não quer dizer nada em relação ao resto da temporada e provavelmente aqui o Corinthians vai acabar goleando. Mas é só uma perda de tempo de nós todos, né? Acho que da torcida do Corinthians, de quem estava assistindo o jogo, porque foi tudo muito ruim, assim. Fala aí, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. Que partida horrorosa do Corinthians. Horrorosa. E contra um time horroroso. Essa Universidade Central da Venezuela, gente do céu, vem jogar aqui a Série C ou a Série D. E aí o Ramon Dias poupou o time contra a Portuguesa e hoje poupou também, porque o time não jogou bola. O time entra em campo sem pegada, sem vibração, achando que já ganhou. E olha que não tinha pressão nenhuma de Libertadores, hein? O time da Universidade Central é ruim, não tinha altitude, não tinha torcida pressionando, arbitragem ok. Não dá para entender. Esse é meu questionamento contra o Ramon Dias. Mas semana que vem vai passar o carro. Também acho que pode passar. Mas eu não vou prever o futuro. Eu estou falando do jogo de hoje. Mais uma vez tomou um gol de cabeça. André Ramalho também falhou de novo. Mas é o que eu falo. Meu problema é jogo decisivo com o Ramon. Vamos acordar, galera. Vamos acordar. O Corinthians visivelmente achou que venceria o natural. Pelo menos foi essa a impressão que os jogadores nos passaram. Um primeiro tempo de muito domínio, amplo domínio, revelando exatamente essa diferença técnica entre as duas equipes. Gente, uma equipe estreante na Libertadores.
com apenas 4, 5 partidas esse ano. Os caras mal, 6º colocado no Campeonato Venezuelano. Nem dá para comparar aqui folha de pagamento, investimento, valor de jogador, porque, gente, é ridículo, não dá para comparar. Mas a Libertadores é traiçoeira. Jogos de mata-mata são traiçoeiros. E se você dá chance pro azar, que foi o que o Corinthians fez, você corre riscos. Ou não aprenderam nada com Tolima, Guarani do Paraguai, entre outros tantos. O Corinthians já se atrapalhou nessa fase algumas vezes. Mas não pode deixar isso acontecer, até pela expectativa gerada, pelo investimento feito, pela maneira como o time termina no ano passado, pela maneira como está esse ano, inclusive, sobrando em pontos no Campeonato Paulista, mesmo que o desempenho ainda deixe a desejar em alguns pontos. Mas, poxa vida, tem time o suficiente, e tinha, com titulares ou reservas, eu insisto, para poder vencer e vencer bem. E poderia ter vencido a ponto de golear a Universidade Central. Não que tenha criado tantas chances assim, com bola na trave, goleiro defendendo, não é isso. Mas é isso que mais chama a atenção. O Corinthians chegou. Chegou, teve volume, trocava passes. Quando chegava para definir a jogada, era um toque a mais, era uma firula aqui, era um passe para lá, era Não, gente, não. Aí não. Vamos jogar sério. Vamos jogar sério. O Corinthians não respeitou o adversário, a competição e especialmente o seu torcedor. Não fez isso. Pra ser bem sincero, eu fiquei bastante incrédulo com a atuação do Corinthians por 2 motivos. O primeiro é que você vê pelos jogadores que eles estavam a qualquer momento achando que poderia ganhar o jogo, né? Vocês vinham bastante tapa de letra, bastante chaleira, bastante escorada de peito, mostrando uma qualidade. Você via até um Garro, por exemplo, achando, né, pifando bolas ali pro Yuri, pro Depay, e você não tava vendo aquele Corinthians incisivo, sabe? Aquele Corinthians que, por exemplo, o Thales Magno mostrou no começo do Campeonato Paulista, óbvio que ele só entrou no segundo tempo ontem, mas você não tava vendo aquela incisividade, aquela vontade de fazer o gol, de fazer o placar. Você não viu ontem no Corinthians. E o que mais me deixou incrédulo foi porque esse mesmo time, que não saiu ninguém, só saiu aquelas peças que realmente não tava fazendo tanta diferença, mas que todos os importantes ficaram e comemoraram demais quando conseguiram a vaga na Libertadores. Para o primeiro jogo, atuar como ontem, atuar como se fosse um jogo qualquer do Campeonato Paulista, o último jogo do Paulista já classificado, eu acho que foi por uma linhagem errada. E é aí onde que a gente coloca a culpa no Ramon Dias, porque ele entra com o time titular, show de bola, não coloca o Bidon no lugar do Ranieri, vamos dizer assim, sabe, não inventa, coloca o time titular, beleza, mas depois do primeiro tempo que ele viu o time, né, não vou dizer sonolento, ficou nesse jogo apático até a hora que tomou gol. Aí quando tomou gol tentou acordar, mas era tarde demais. Pra ser bem sincero, certeza que do jogo ninguém gostou. Eu confesso que eu tô com um sentimento de vergonha do que eu vi, e eu já me senti bem orgulhoso de ver o Corinthians jogar em derrotas, porque o time mostrava postura, mostrava indignação, mostrava respeito, e hoje o Corinthians foi vergonhoso, hoje o Corinthians foi preguiçoso, hoje o Corinthians foi indolente. Não conseguiu sustentar a vantagem no placar diante de um time com jogadores acima do peso, com um garoto adolescente de 16 anos que corria atrás dos jogadores do Corinthians e dava até pena, porque ele não tinha físico nem para acompanhar. Um time praticamente semi-amador, ou eles podem até ser profissionais, mas numa situação completamente esdrúxula não ganhar um jogo como esse. Tô com muita vergonha do que eu vi o Corinthians fazer, do que esses jogadores fizeram, e eu acho que tem que ser um motivo de verdade, assim, de muita reflexão internamente. E o Hugo Souza, ele claramente, de novo, ele é o cara mais indignado, e ele mostrou isso um momento lá, cobrando os caras, e é esse tipo de cara que você faz um time ser vitorioso e vencedor. Eu imagino que no vestiário agora, e eu espero que o bicho esteja pegando agora. É dedo na cara, é cobrança, um com o outro, porque é assim que você tem que fazer num momento como esse. Esse time aí, ó, na B2, B3 do Paulista, que é terceira, quarta divisão, pra ficar na divisão e não cair, esse time ia ter muita dificuldade. Bom, a boa notícia é que ficou claro, como a gente já imaginava antes do jogo, que o Corinthians está classificado para a próxima fase. Está. Que não dá para ser eliminado por essa equipe. Como disse o Bidner, assim, traduzindo o que ele disse, parece ser semi-profissional. Então acho que assim, a boa notícia para o Corinthians é essa. Apesar de tudo que aconteceu hoje, ou apesar de tudo que não aconteceu hoje, está muito claro que o Corinthians não vai ter dificuldades para avançar para a próxima fase, quando aí sim vai ter mais motivos para se preocupar. Então, assim, ok, foi um tropeço feio, porque o adversário de fato é muito, muito limitado, e a gente está acostumado a time ruim na Libertadores,
mas acho que a Universidade Central ela supera essa ruindade que a gente está acostumado a ver em alguns times da Libertadores. Então, obviamente não era para o Corinthians empatar esse jogo. O primeiro tempo mostrou isso, porque o Corinthians poderia ter feito 3 gols, 4 gols, acabou não fazendo, acabou relaxando, acho que isso também ficou claro, e acho que muitas vezes esse relaxamento vem justamente pela falta de qualidade do time adversário. Você sabe que, cara, isso é meramente protocolar esse confronto. E a partir do momento que ele é meramente protocolar, você acaba relaxando. Mas acho que, né, jogando em casa, com a sua torcida, que não vai deixar esse relaxamento acontecer, com a diferença absurda entre os times, o Corinthians vai se classificar. Exagerado. Como vocês viram, vergonhoso. Vergonhoso demais e... Rapaz, é impressionante o que é que esse time conseguiu fazer. Eu fico impressionado. Fico impressionado como esse time sem vergonha consegue fazer isso. Impressionado. Time omisso. Time de sem vergonha. Time onde esse cara aqui, que é pra ser um craque de bola, jogou nada. Time onde o Memphis Depay não jogou nada. Sacanagem. Diga nos comentários qual é a sua opinião, o que é que você mudaria. Se você mudaria o técnico, igual o Ben já vem frisando na tecla. Trocaria o técnico é fraco? O elenco é fraco? Como é que é? O que aconteceu? Diga nos comentários, vamos debater aí. Então é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Esse vídeo foi uma merda. Valeu.